Olá, sou Carol, estou aqui novamente. No primeiro episódio eu participei como entrevistada, hoje estou aqui, troquei de posição, estou como host. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, é um projeto que a gente está muito feliz de fazer. E sou Carol, como eu já me apresentei no último episódio, sou psicanalista lá do Instituto Equilíbrio, sou professora. Hoje estou aqui com a Nanda. Antes de começar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Inova Edu, o Instituto Equilíbrio e a Somos Mais TV. Então, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal da Somos Mais TV lá no YouTube, seguir os Instagrams, os outros Instagrams também dos nossos patrocinadores e que nos proporcionam de estar aqui dividindo tanta coisa bacana com vocês. Então, vou começar apresentando a Nanda, quer dizer, ela vai se apresentar. E aí, amiga? Minha amiga maravilhosa. Oi, gente. Eu sou a Nanda Costa. Sou psicóloga clínica e hospitalar. Sou psicanalista. Também trabalho no Instituto Equilíbrio, né? Junto com a Carol, Minha junto com a parceira. Rosa, sempre. E acho que eu tô animada pra poder falar do tema que a gente vai falar hoje, que é algo que eu falo sempre, né? É um assunto muito frequente. Sim. E falar aqui também que Nanda, eu e Nanda, a gente foi amor à primeira vista, sabe? Conheci a Nanda ali, não sei se pra ela foi, mas pra mim foi. E aí a gente. E uma coisa bacana, né, desses temas e da gente lá do Instituto Equilíbrio é que estando em lugares onde a gente consegue estar sempre em pares, esses temas estão sempre presentes, Sim. né? Eu sempre falo, né, que a gente que cuida de gente tem que entender de gente. Né? E a Exatamente. forma da gente conseguir construir esse saber é se atualizando, né? Sempre estudando, sempre debatendo, sempre, enfim, buscando um lugar e acho que juntos, né? Em conjunto, isso fica muito mais fácil. Sim, exatamente. Eu acho que é o que faz a gente crescer. Então, hoje, para a gente começar, eu vou começar lendo alguns dados aqui e aí a gente vai trazer o nosso tema de hoje. Vou botar meu óculos, gente, porque eu cheguei no momento em que não é mais possível sem ele. Então, eu vou ler aqui uns dados revelados pelo Atlas da Violência 2024. Que mostram recortes da violência de gênero preocupantes e em crescimento no Brasil. Apesar de índices de homicídio de mulheres terem apresentado queda a partir de 2020, a cada 46 minutos uma mulher sofre ataque sexual no Brasil e a maioria das vítimas são meninas na faixa de 10 aos 14 anos. Entre a população LGBTQIA+, o número de agressões físicas e psicológicas subiu quase 40% em um ano. Nessa comunidade, mulheres trans foram 66,3% das vítimas. Agressões físicas e psicológicas contra a população LGBTQIA+, no Brasil aumentaram entre 2021 e 2022, em especial entre jovens e negros. Mais uma vez, a maioria dos agressores, 70,9%, é composta pelos homens. Em 2022, de acordo com o levantamento, 8.028 pessoas LGBTQIA+, foram registradas como vítimas de violência. O aumento foi de 39,4% em relação a 2021 e contabilizou uma média de 22 casos por dia. As mulheres foram vítimas em 67,1% dos casos, quase o dobro do número de homens. No total, o perfil racial das vítimas é majoritariamente de pessoas negras, seguidas por brancos, amarelos e indígenas. Então, 55,6% de pessoas negras, 39,2% brancos, 1,1% amarelos e 0,7% indígenas. Na comunidade LGBTQIA+, as pessoas identificadas com o gênero feminino foram as principais vítimas. Mulheres trans representam 66,3% dos alvos. Então, trouxe alguns dados aqui que são tristes e preocupantes. E para falar que a gente está aqui para conversar um pouco sobre violência de gênero. Uhum. E aí eu queria deixar você falar um pouco do assunto, para Certo. começar. Uhum. Aí, nesses dados que você trouxe, né? Você trouxe corte tanto de gênero, majoritariamente, né? Como corte racial também. Uhum. Né? E a gente vê algumas pessoas falando, né, que essa coisa de gênero não existe, né? Gênero é uma construção social, e de fato, é uma construção social, né? O processo que eu particularmente chamo de generificação, né, do entendimento, né, do sujeito, é, com algum gênero, né, seja masculino, feminino, ou a gente vê hoje em dia as pessoas não binárias, né, que tentam fugir desse binarismo de gênero, ele vem a partir de uma construção social.
né? É um processo de socialização, né? Ninguém nasce, né? Como já diria Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim como não se nasce homem, torna-se homem também, né? Tem a ver com como a gente entende esses processos, né? Socialmente e culturalmente, né? O que que a gente entende de masculino, feminino, né? Assim como a questão racial também, né? São pessoas que são racializadas, né? Né? Essa coisa de preto, branco, né? Pessoas amarelas, tudo isso são processos sociais. E claro, apesar deles terem invenções, né? Não terem nada de natural em si, eles causam efeitos muito significativos, né? A gente, justamente nesses dados, a gente vê a prova disso. Né, em como a gente ainda vive nesse pensamento muito binário, Sim. né, muito heteronormativo, muito patriarcal, né, porque não é só uma questão de sexismo, né, que sexismo é o quê? Essa diferença, né, entre os sexos, né, quando se, a partir o que John Scott fala, né, que é a partir de uma diferença sexual, anatômica, criam-se né, as categorias de gênero, de fato, né, que dizem sobre algo muito mais amplo, né, do que uma genitália. Sim. E a gente vê, né, como que isso vai sendo construído e como isso influencia subjetividades, Sim. né? O que que é me declarar homem, me declarar mulher, o que que isso significa, né, esse entendimento, né? A gente vê, eu tava até falando com a Carol antes do programa, né, sobre como essas notícias, né, esses dados, eles são tão presentes, eles não mudam. Sim. Sim. Né, assim, como essa violência é tão recorrente. Claro, a gente entende que hoje a gente tem muito mais notificação disso, né, o que é algo muito positivo, Sim. porque a gente vinha de uma sociedade que era tudo muito normalizado, né, não só normalizado, mas legitimado, inclusive, Sim. né, a gente consegue aí lembrar de como um homem que batia na mulher porque se sentia é, que a sua masculinidade tinha sido violada de alguma forma, né? Tinha a famosa defesa da honra, Sim. né? Sim. Que era usada como uma justificativa para casos de homicídio, né? Em situações em que o homem se sentia ofendido de alguma forma, né? Que a masculinidade, que a honra dele tinha sido ferida. Isso Sim. justificava e legitimava essas ações de violência e de agressão contra as mulheres, Sim. né? Mas a gente percebe o quanto isso, subjetivamente mesmo, né? Não só nos dados de violência que são, assim, o ápice, né, dessa, dessa regra social, né? Dessa norma cultural, né? De como isso é visto na sociedade. Mas também tem muitos aspectos subjetivos, né? Nos relacionamentos, por exemplo, a gente entende, né, se a gente for entender estruturalmente mesmo, assim, né, o que que é ser mulher, o que que é ser homem, né, a Simone de Beauvoir, quando ela lança o Segundo Sexo, ela tá falando justamente disso, né, que a mulher é o outro do homem, né, essencialmente. E ela tá sempre em busca de complementar a Sim. vida do homem em aspectos sexuais e românticos, né? Sim, a gente vê o tempo inteiro, né? O papel, o desejo da mulher é ser amada pelo homem, Uhum. né? A mulher não ser desejante, né? A gente ainda tá nessa Sim. posição. A gente vê isso o tempo inteiro, né? E é importante, Carol, que a gente consiga trazer essa discussão à tona e legitimar essas posições também, porque é a partir disso que a gente consegue construir algo, Uhum. né? Porque se você está em negação, né, Sim. do que a gente viu há alguns anos atrás, que infelizmente ainda acontece muito hoje, do feminismo liberal. Uhum. Né, dessa ideia, não, mulher, você vai, você consegue, você pode. Gente, a gente sabe que a gente pode, que a gente faz o que a gente quiser fazer, que não é ter uma vagina ou ter um pênis que vai definir minha capacidade em absolutamente nada. Uhum. Todo mundo sabe disso, Sim. né? Sim. Isso é o óbvio, mas assim, e a subjetividade? Entende? De reconhecer que sim, a gente vem de um ensinamento, de uma cultura de submissão, Uhum. né? Onde ser mulher, né? Hoje em dia estão falando muito da energia feminina e energia masculina. Nossa, eu Sim. fico pra morrer quando eu Eu ouço também, isso, gente, meu pra Deus. morrer. Pra morrer. Não, e aí mulheres, não, porque eu quero um homem que tenha energia masculina, que seja Uhum. másculo, né? Uhum. Porque as mulheres estão feminilizando os homens. Uhum. Enfim, esse discurso péssimo, né? Uhum. Mas enfim, apesar da gente reconhecer toda a problemática dele, Uhum. é importante entender de onde ele vem. Sim.
sim, né? Não dá pra gente simplesmente devolver esse julgamento com mais julgamento, claro. né? Até Concordo. porque, assim, de uma certa forma, impacta todo mundo, Uhum, né? A gente também vem dessa mesma criação, a gente também tá numa sociedade patriarcal, sim. né? Machista, sexista, então isso acaba influenciando a gente também. O que que a Uhum, gente quer, né? O nosso próprio desejo é sim, atravessado por isso. sim. Né? Igual quando a gente fala, ah, gênero é uma construção social. Sim, Uhum, é uma construção social, né? Vem a partir de um processo de colonização, uhum, né? De um conceito europeu de gênero, né? Do homem e da mulher. Né? A gente sabe como a cultura indígena, né, dos povos originários aqui na América foi apagada. uhum, Cultura essa que não fazia essas mesmas diferenciações de sim. gênero, Uhum, né? Se a gente for olhar para esse lado, a gente tem até estudos antropológicos mesmo, uhum, né? Que justificam que não existe uma atribuição e uma justificativa fisiológica do uhum, gênero, uhum, né? A Margaret Mead é fantástica nisso, né? Quando lá em 1920 ela lança o Sexo e Temperamento, né? Que ela uhum. vai falar sobre isso. Fica a recomendação para quem quiser ler depois, né? Mas de entender realmente, assim, como esse processo nos atravessa. Acho Uhum, que esse é o ponto, né? A sim, gente vê muito isso na clínica, sim. né? Como as pessoas chegam com esse pensamento. Não, porque eu quero um homem que me faça mulher, eu quero, Uhum. né? Enfim, e como isso é uma meta para as mulheres. É porque é aquela coisa, né? Que você acabou de falar, e como as mulheres, principalmente os homens também, porque os homens, alguns homens também estão tentando se entender como homens na sociedade Sim, de hoje, né? Mas é esse processo dessa transição, desse momento, dessa transição de gerações e de cultura, de onde a gente está muito perdido, a gente vê as pessoas muito perdidas, né? sim. É porque afeta todo mundo, na verdade, né, Carol? Claro, a gente fala das mulheres porque são, né, das mulheres, eu acho que a Jenny Nunes, ela usa o termo, até naquele livro, Sim. é... Ah, eu não vou Ai, lembrar que agora. crime! Não acredito, eu faço tanta propaganda desse livro. Descolonizando. Ah, eu não vou conseguir procurar aqui. Ai, Mas a gente vai, depois a gente coloca na depois descrição. a gente vai vir, em algum momento vai vir aqui. Descolonizando afetos. Escolhendo afetos, isso Perfeito. aí. Ela usa o termo pessoas sexo gênero dissidentes, Uhum, né? Que são pessoas que fogem desse dessa normativa, desse estereótipo do homem cis, hétero, uhum, branco, que é sim. essa pessoa tão privilegiada e Uhum, que nessa estrutura patriarcal tá num lugar de destaque e de maior poder, realmente. Acho uhum, que é assim que a gente pode colocar. Então, pessoas LGBTs, uhum, mulheres, uhum. cis ou não, Sim, né? Mas, por exemplo, quando a gente tá falando de subjetividade, né, e como isso afeta os homens, a gente pensar nos homens gays, sim. né? Uhum, Então, assim, um homem que não corresponde ao que é esperado sobre a masculinidade dele. uhum, Que é gostar de mulher, que é, enfim. E é bizarro como isso afeta tanta coisa, né? Assim, um homem que dança, uhum. né? Um homem que não fala no tom que é Sim, esperado, né? Que não fala tão grave. sim. Um homem que não sei, que cuida da casa, Uhum. que tem interesses até profissionais Sim, diversos, né? Um homem sim. que, sei lá, que costura, enfim. E aí Uhum, vai, né, gente? Acho que a gente, novamente, acho que entender a gente entende, porque justamente uhum, é uma coisa que nos atravessa, uhum. né? E a partir do reconhecimento disso que a gente consegue propor mudanças, Sim, né? Porque também não dá pra gente agir só no problema quando ele acontece, sim. né? Então, todos esses dados, por exemplo, uma coisa que é muito recorrente, que se fala muito não adianta fazer nada, porque o cara vai bater na mulher, ela vai voltar pra ele igual. Uhum, Não adianta intervir, briga de mulher do mulher, ninguém mete a colher, porque não adianta, ela vai voltar pro cara e vocês vão ficar como uhum. errados. E claro, a gente tem que saber como intervir, até onde a gente consegue ir também, Sim. né? Porque tem um campo ali de privacidade que a gente não consegue acessar. E que também não adianta a gente ser impositivo nisso, né? A gente tem que Uhum, mostrar apoio e acolhimento para essas uhum, pessoas, uhum. né? Enquanto sociedade mesmo, não só pessoas próximas, né? Mas é necessário esse acolhimento por parte de todos, Sim. né? Mas de entender, assim, o que que faz esse sujeito, o que que faz essa mulher Uhum, é,
manter uma relação tão disfuncional, Sim. né? Cheia de Uhum. agressividade, cheia de violência. Então, assim, para além do olhar de julgamento, Uhum. vamos buscar entender o que que aconteceu para que essa Claro. pessoa conseguisse é, pensar essa relação como possível. Sim. A gente vai hoje trazer um pouco das questões das séries, né? Que eu acho que a gente usa muito isso para falar, para conversar, para analisar, para trazer questões. E eu não sei se você assistiu, mas eu acabei de assistir agora esse fim de semana aquela série Made, Amiga, eu já vi uma cena ou outra, mas eu sei mais ou menos do que se que trata trata. exatamente sobre a violência, né? A violência de gênero, a violência com a mulher. Uhum, E muito dessa relação de. Aí na série ela até traz, uma das personagens, a personagem principal vai para uma casa de acolhimento para pessoas vítimas de violência uhum, doméstica e ela encontra uma pessoa que ela acaba ficando amiga dessa pessoa nessa casa, né? E aí de repente ela vai procurar essa amiga e essa amiga foi embora. E aí ela encontra essa amiga na rua com o marido e essa amiga finge que não conheceu. E foi a amiga que conseguiu, quando ela chegou nessa casa de acolhimento a vítimas da violência doméstica, que foi a amiga que tirou ela dali. Vamos lá, levanta desse chão, vamos, porque ela perdeu a guarda da filha, porque tem isso, né? A mulher sai de casa, leva a filha embora, mas quem é a vítima? É o cara que ficou sem a criança, porque essa mulher saiu no meio da uhum. noite, enfim. Até essa mulher realmente entender que ela realmente foi, apesar de não ter sofrido uma agressão física, ela foi vítima de violência. Enfim, e aí, discorrendo sobre a série, essa menina realmente foi embora e ela. A personagem principal quer ir atrás dela e volta para essa casa de acolhimento e fala: me dá o telefone dela, eu preciso ir atrás dela. E aí a pessoa responsável pela casa, assistente social, fala, né? Bom, até que essa pessoa realmente consiga, a média de vezes que essa pessoa vai e volta para casa são 7 vezes. 7 vezes. São dados reais, né? Eu tava vendo que a série traz os dados reais. Aham. Então, assim, realmente é o processo de. Ela fala. Nossa, ele tá me ligando. Ele me pediu muitas desculpas e ele tá passando por um processo. Até a personagem principal também. Todo mundo julga ela porque o namorado, o marido, tá passando por um processo ele é alcoólatra, né, alcoolista, e ele tá no AA e tá no processo, mas você não pode abandonar ele nessa hora, Uhum. né? Ele precisa de você. Então é um processo são Muitas muitas nuances, né? nuances envolvidas aí É porque a nesse gente fala processo. de recursos mesmo, Sim, né? E sim. pensar assim, quais recursos financeiros essa mulher tem para poder Uhum, sair dessa relação? uhum, Quais recursos estruturais mesmo, assim, sabe? De uhum. ter uma família que apoie, ter, enfim, uma rede, Sim. né, que possibilite isso também, Sim, eu acho que né? por isso, principalmente a mulher, né? Eu sei que porque a maioria das vítimas são mulheres, então a gente vai acabar falando mais disso Sim. mesmo. Eu vi até a Ana Sui dando uma entrevista que ela estava dizendo: eu não acredito numa relação onde a mulher ou qualquer um dos dois, né, dos dois componentes desse casal, não tenha condições de sair, que sejam financeiras, Uhum. porque senão alguma relação de dependência imposta, eu não posso sair, porque se eu for, Sim. e aí já não é mais uma Aham. relação, né? Sim. Né? Porque o que tá em jogo ali é de uma outra É de ordem, uma outra ordem. né? E claro, né? É o que a gente tá falando, inclusive, os recursos psíquicos para isso, Uhum, sim. né? Para que se reconheça os problemas da relação, para que consiga sair disso também, porque, né? A gente tá falando, claro, de aspectos muito práticos da coisa, que são extremamente relevantes, né? Por exemplo, o trabalho da ciência social, que tá muito vinculado a isso. Uhum, Né, de entender assim, socialmente o que está envolto dessa relação, né, da manutenção dessa relação, né? Mas aí o nosso trabalho, né, de entender assim, psicicamente o que está envolvido nisso, uhum, né? O que está em jogo de fato, qual que é o desejo, né? Do que se uhum, trata, uhum. né? Porque tem algo ali que, e claro, que escapa do controle da pessoa, Sim. né? Muitas vezes a gente vê na clínica pessoas que chegam a questão da vontade e do desejo, Uhum, né? Tem até uma frase, eu te amo, mas é contra a minha vontade, uhum. né? Então, assim, eu acho que onde a gente percebe que o Freud foi, né, muito perspicaz, né, Uhum. no que ele propôs, né, na psicanálise, de entender que tem muito mais em jogo,
né? Do que a gente consegue perceber racionalmente. Sim. Né? A gente tenta muito levar a questão pro racional. Uhum. Né? Igual quando eu falo do julgamento mesmo, né? Sim. Mas essa mulher voltou porque ela quis, porque é uma Uhum. safada, porque não tá nem aí pra Uhum. nada, Uhum. né? E assim, é o que a gente ouve das O pessoas. tempo Nossa, eu inteiro. queria tanto ser diferente, eu não queria voltar pra ele, sabe, assim, Sim. e tentando alcançar um lugar de emancipação, né, que Sim. tá ligado a diversos fatores, mas o quanto é difícil pro sujeito alcançar isso, Uhum. né? E de a gente entender lá atrás na infância o que estava implicado. Sim. Sim. Né? Aquela outra frase também aí de para-choque de caminhão, né, para os psicanalistas, né? Que é a infância é chão que a gente pisa a vida A vida toda. inteira, exatamente. Que forma que essa pessoa aprendeu a amar, aprendeu o que é o amor, né? Violência dentro de casa, Sim. né? E o que eu trago, mas ele faz isso, ele tem ciúmes porque ele me ama, Aham. né? Ele faz isso porque e aí e os casos que a gente vê, né, dos feminicídios começam aí. Uhum. Começam assim, né? Ele faz isso porque ele me ama, ele faz isso. Eu assisti também, eu tô na onda das séries. Tô na onda das séries. Eu assisti o caso lá da Gabi Petito, né? Acho que é Gabi Petito. Ixi, amiga. É Esse aí eu tô aquela por fora. o casal que saiu, resolveu ter uma vida numa van, e aí eles montam a van, né? E vão ter uma vida nômade aí. Ela tem sonho Ah, esse eu de sei. ser uma nômade digital e tudo mais. E como desde o início, porque são vídeos reais gravados, né? Aham. Desde o início, é, ela vê ali, ela já sente, e aí ele fala pra ela, mas eu faço isso porque eu te amo e eu não consigo fazer diferente. E ela fala pra amiga dela nos áudios, eu tô muito triste porque eu estou fazendo ele sofrer. Ela Uhum. fazendo ele sofrer. E aí tem um vídeo de a viatura da polícia para a van dos dois e ela tá chorando muito porque alguém denuncia. Alguém denuncia, olha, tem um casal numa van branca tal houve agressão e eles estão placa tal. Beleza, a polícia para e aí como é deslegitimizado mesmo, né? A polícia para os dois e ela tá chorando muito. E aí ela naquele, não, mas fui eu que comecei. E aí ela tá machucada, ele não tem machucado, ela tá machucada. E aí ela olha pra ela assim, não, mas eu não tinha visto, mas fui eu que agredi ele, ela com medo, né? Uhum. E fui eu que agredi ele. No fim das contas, a polícia vai falar com ele, deixa ela lá no carro da polícia, vai falar com ele, ele tá rindo, fala, não, é. E aí o policial ainda brinca, né? Ah, mas é doido, lá em casa é igual. No fim das contas, a polícia manda ela embora com a van, paga um hotel para que ele fique seguro naquela noite, né? E que para que eles possam respirar e resolver as coisas no outro dia. Uhum. Enfim, acho que alguns dias depois, poucos dias depois, não lembro exatamente, ele matou a Gabi. Então, assim, isso acontece o tempo inteiro, o tempo Sim. inteiro. A mulher não, é doida, nossa, olha lá, tá dando piti, Sim. né? São os aspectos culturais, né? Sim. Porque a gente pode pensar aí, né, claro, hipoteticamente, né, pensando em hipóteses, o que que pode ter acontecido, né, para que tenha chegado nesse ponto, eu estava falando da infância, por exemplo, Uhum. né, do ciclo de repetição, né, de Sim, repetir relações disfuncionais e sim. violentas, onde a agressividade é legitimada, né, claro, a gente Uhum. sabe que isso acontece, mas entender também que culturalmente tem uma atmosfera que corrobora com esses paradigmas, realmente. Né, a gente viu, por exemplo, também falando das séries agora, Uhum. né, a série que lançou muito recentemente, Adolescência, da Netflix, Uhum. né, que é uma minissérie, né, bem Sim. curtinha, e fala sobre a história de um adolescente de 13 anos. Uhum. Isso não é spoiler, tá, gente? Só pra deixar claro, também não gosto de spoilers, mas é o mote da série, Sim, né, no que inclusive ela... até o criador da série deu uma entrevista falando, né? Porque eu vou falar também, porque ele matou a menina, ele já começa a entrevista assim, Sim. então. Não, e no primeiro episódio a gente já vê o É, vídeo, de fato, né? sim. E eu tava até conversando, a gente falando sobre a série também, a gente começou a assistir juntas, Sim, inclusive. sim. E eu queria que ele não tivesse matado no início. E aí, mas a gente falou sobre como a série não era em nenhum momento sensacionalista. Sim, Né? Ela é não é. muito sensível, inclusive, não é essa coisa assim, matou, não matou, mistério. Uhum. Claro, às vezes faz parte, né? Ficção, né? Entretenimento, a gente gosta desse tipo de coisa. Uhum. Mas é uma série muito sensível.
Sim. né? Que entra ali no drama daquela família, que aparentemente, né? Claro, a gente não tem uma completo entendimento, uma completa percepção daquele lar Uhum. mesmo, né? Enquanto família, enfim, como eles se comportam, né? Como que é a dinâmica deles, mas que aparentemente não tem nada extremamente problemático, ou Uhum. pelo menos assim, problemático ao ponto da gente pensar que levaria a o que levou, né? Uma Sim. criança de 13 anos matar outra criança também, da mesma idade ali, da escolinha, né? Uhum. E aí a gente já leva pro recorte de gênero, que é um menino matando uma menina, Uhum. né? Sim. E como desde cedo esses papéis de gênero influenciam, né, e moldam a forma com que esses sujeitos se portam socialmente, Uhum. né? Aí a série aborda também a questão dos incels, Sim. né, é uma sigla inglesa, né, para falar sobre celibatários involuntários, Uhum. né? Então são esse grupo de homens que não tem relações sexuais, afetivas, românticas com mulheres e que culpam as mulheres por isso. Uhum. É involuntário, não é uma coisa que diz respeito sobre eles, Uhum. né? E como isso quebra com esses indivíduos de uma certa forma, porque parece que eles estão. Que foi tirado deles o que é de direito deles, Uhum. que é ter acesso a essas mulheres, Uhum. Sim. né? Sim. Então, é um movimento muito problemático, mas que escancara isso também, Uhum. de que eu não posso ser negado, Uhum. não posso ser desonrado, né? A gente Sim. falou de honra mais cedo, por uma mulher. Sim. Porque ela serve pra isso, Sim. né? Essencialmente. Sim. E aí na série, né, se eu não me engano, no segundo episódio lá da entrevista, que a psicóloga dele, né, fica trazendo muito, mas o que é ser homem? O que é masculinidade para você? E aí você vê esses meninos, porque assim, é uma geração, isso me preocupa muito. Eu gosto muito de trabalhar com adolescentes. Meu filho tem 21, então não tem muito tempo. Eu passei pela adolescência dele também. E são meninos que ficam ali presos a uma perspectiva, sabe? E eles vão. Porque esse pai fala que ele, na série, né? Que ele precisou, por motivos financeiros, pegar um trabalho onde ele saía muito cedo e voltava muito tarde. Uhum. Então, que ele não via muito esse filho. É, essa mãe fala: eu até chego na hora que ele tá aqui, mas ele tá preso, ele tá trancado lá no quarto. Aham. E eu nem vou lá falar com ele. Então, assim, não temos esse contato, Sim. né? E aí esse menino tá ali preso em perspectivas que são criadas como? A partir de quê? Né, das redes sociais, desses movimentos, né, incel, red pills, que a gente Ó. vê o tempo inteiro aí nas redes sociais. Eu fico vendo, até olhando algumas coisas pra gente falar nesse podcast, eu tava vendo uma psicóloga falando sobre essa questão, né, do que é ser mulher, da feminilidade e da posição da mulher no casamento. Nossa, isso me deu até uma náusea. Então, assim, e esses meninos estão ali, sem conversas com os pais ou com outras Sim. pessoas, sem ter perspectiva naquela. E aí sofre bullying na escola, né, porque o menino estava sofrendo bullying. Uhum. E aí tá dentro daquela perspectiva, isso não pode acontecer comigo, então eu vou fazer o quê? Eu vou matar essa menina. Sim. E uma coisa que o meu filho me falou uma vez, que fica muito na minha mente, e eu gosto muito de levar isso até para os pais dos adolescentes que eu atendo, que o Cauê falou isso comigo uma vez. A gente tem uma relação, sempre teve uma relação muito aberta dentro de casa, assim, eu sou separada do pai dele, mas até o pai dele muito mais liberal do que eu, assim, em relação ao Cauê, né, e eu, né, aquela mãe, mas sempre até a partir do pai dele, olha, aconteceu isso, ele vai conversar com você, Uhum. relaxa aí, sabe? E aí o Cauê me falou uma coisa, falou: "Mãe, eu tenho uma coisa que às vezes os meus amigos não têm, outras perspectivas. Porque quando eu tô com algo que tá muito aqui na minha cabeça e eu tô martelando isso e isso tá me incomodando demais, eu converso com vocês. E Uhum. aí você me dá uma perspectiva, o meu pai me dá uma outra perspectiva, às vezes eu converso com a minha avó e com a minha madrinha e com o meu tio, e aí eu tenho outros olhares, e aí eu crio, e aí eu consigo ver de uma forma diferente. Às Aham. vezes eu vejo que os meus amigos estão presos numa perspectiva que está aqui na cabeça dele, e é assim, não tem jeito, não tem como sair. E aí eles não têm condição de conversar com os pais, porque os pais vão atacar, se for um Uhum. assunto relacionado, às vezes, a sexo, a drogas, a o que quer que seja. E aí esse adolescente fica ali,
né? Presos nas redes sociais, dentro de um quarto e não conversa. E aí os pais têm medo de chegar, porque esse adolescente também é meio, né? Não venha, Aham. né? E aí como que essa criança, porque a criança cria a sua subjetividade, né? Sim. É E aí, porque, ainda mais nessa fase que tem uma ânsia muito grande sim, pra tentar se encontrar. até nessa questão da sexualidade, né? Eles estão se Sim, descobrindo, né? Meu desejo, qual é o meu desejo? sim. O que que me desperta aqui, né? Então, assim, e se eu começo a sentir desejo por alguém do mesmo sexo e isso não pode acontecer? Aham. Como é que eu lido com isso? Eu não tenho mais ninguém para conversar. Sim. E eu vejo isso na clínica, eu vejo isso, vivi muito isso com meu filho. Eu várias vezes, cheguei com que era até, chegava em casa, 10 meninos na minha casa. E aí eles iam, começavam a conversar e, não, tia, mas, e assim, eu gosto de meninas, e não, eu gosto de meninos. E assim, tia, eu não entendo muito bem, porque eu gosto de usar roupas femininas, mas eu me interesso por meninas. Aham. E para eles era tudo muito Hum, difícil, sabe? Como que eu gosto de usar essas roupas, mas eu gosto de meninas? O que que é isso? E Sim. agora não tem ninguém para conversar. Aham. Ninguém. Então, E no caso aí? da série, foi isso, porque ele não tinha esse contato próximo com a família, pelo que deu a entender, né, pelo menos. E aí ele foi buscar referências onde? Online. Sim. Né? Porque ele tava sempre no computador, no quarto, no computador. Então, era porque aí eles acham, né? Tá dentro de casa, tá seguro. Sim, Mas como se o exatamente. computador não abrisse um mundo inteiro novo, Sim, né? sim. Ele na palma da mão, e claro, se isso não for muito bem supervisionado e orientado, né? A gente vê como as redes sociais, assim, infelizmente, nesse movimento neoliberal e de como a tecnologia tem sido direcionada, né, em relação também a permissividade, né, de certas Uhum, coisas, essa discussão de liberdade de expressão, que sim. foi completamente eh, subvertida, né, a Uhum, certos interesses, enfim, sim, virou uma bagunça, infelizmente, tá virando uma bagunça, sim. mas assim, como isso abre espaço para discursos completamente problemáticos Uhum, virem à tona, e assim, para essa criança sem referência nenhuma em casa, aquilo ali é o que ela tem. sim, sim, Né? Então, assim, justamente na adolescência, né, é um bom recorte, porque são pessoas que estão numa busca identitária, sim. né? Então, assim, de repente, se eu não conseguir essa menininha da minha sala, não conseguir beijar ela, ficar com ela, enfim, fazer Uhum, o que eu quero fazer, eu vou ser o gay. sim, A gente vê sim, isso na série, como ela sim, pergunta pra ele, né? E aí ele numa defensiva, mas eu não sou gay, não, sim, sim, ali na né? entrevista. E aí me trouxe aí também, falando da adolescência, aquela série, aquele filme Close, Ai, né? Que maravilhoso. são dois amigos, e aí eles estudam numa escola pequena, né? Numa cidade pequena e mudam de escola para uma escola maior. Aham. E aí um deles, é, que sempre foi mais, né, Afetuoso. afetuoso, e para ele é aquilo, né? É normal, ele sente amor por aquele amigo que foi amigo dele a vida inteira. Sim. Mas aí alguém de fora fala, ué, vocês são gay? Vocês são um casal? Uhum. E aí o outro já fala, não, peraí, aqui não posso. E aí eu ignoro tudo que eu vivi com esse meu amigo, E o que né? sente também, E o que né? sente. E aí, enfim, não vou dar spoiler aqui, porque aí pode ser spoiler, Sim. mas acontece outra indicação aqui, esse filme Close, muito Sim, bom. maravilhoso. E é isso, né? Como é um assunto tão importante pra gente falar com os nossos adolescentes, Sim. sabe? Porque agora quem é também, quem são esses pais, né, que vão falar com Aham. esses Sim. adolescentes? E aí, né? É, porque se conectar com o seu desejo, né? A gente vê como a educação sexual, por exemplo, é uma coisa completamente abominada aí por uma extrema-direita, né? Que a gente vê crescendo Sim, muito no Brasil, enfim, como tem esse interesse político em querer dominar esses corpos e restringir eles a um certo padrão, sim. né? Mas assim, o desejo ele vai aparecer, não tem Vai aparecer, como. não tem como. Né? Às vezes esse pai que é super rígido, super, né, ele é da família tradicional brasileira, aquela coisa super quadradinha, família de margarina, de comercial de margarina. O pai que tá lá com essa família e que não permite nada para além de né, para além daquele padrão, nada de diversidade naquela família, é o pai que muitas vezes sai com mulheres trans travestis Sim, que são garotas de programa, por sim, exemplo. muitas Né? Porque vezes. ainda é uma realidade muito, muito frequente no Brasil, né? Uhum, Pessoas trans não tendo acesso ao mercado de trabalho formal,
né? E são marginalizadas e, infelizmente, têm que buscar a prostituição como uma forma de subsistência mesmo, Uhum. né? Porque é o que elas conseguem encontrar pra existir, né? Pra sobreviver. Uma Uhum. realidade muito triste. Mas, enfim, como a gente consegue perceber justamente nesse público que as procura, Uhum. é que o desejo escapa, Sim, né? Não tem jeito. A não gente, tem. é o que a gente fala, né? Outra frase da psicanálise, com o inconsciente não tem negócio. Não tem Né, negócio. o desejo vai aparecer em algum momento, não tem Uhum. como, né? Uhum. Seja nos sintomas, né? Então, seja nessa agressividade que a gente vê sendo muito presente, nessa Sim, reatividade, sim. né? Até aquela coisa que as pessoas falam, né? Ah, é porque todo homofóbico é gay, é um gay enrustido. Não dá pra gente colocar na conta da homossexualidade você ser homofóbico, ser agressivo ou não, né, gente? Porque isso também seria homofobia de uma certa forma. Uhum. A questão é que se é algo que te afeta tanto, que diz tanto sobre você, assim, né, que você se implica tanto naquilo, Uhum. talvez aquilo represente algo a mais, Sim, né? Porque isso vai somatizar realmente, sim. né? Então, Uhum. investigue, né? Se você tem É, alguma coisa contra os exatamente. gays, Exatamente. investigue. Enfim, contra pessoas trans, né? Que Uhum. agora a gente tem falado mais sobre a pauta da transgeneridade, Uhum. né? Mas que até um pouquíssimo tempo atrás eram pessoas completamente marginalizadas, Sim. né? Isso não aparecia, Uhum. né? Não, assim, eu como mulher trans também, estando aqui, psicóloga, né, tendo a minha carreira, enfim, seguindo uma vida completamente diferente daquilo que era esperado para pessoas trans, Uhum. em muitos lugares, eu falo isso às vezes, eu sou a única pessoa trans, ou a Uhum. primeira pessoa trans. Uhum. Né? E assim, olha que vieram muitos antes de mim, assim, eu sou super Sim, nova. sim, Então, assim, de entender as nossas referências também, claro. né? E novamente, como impacta a subjetividade, Sim. né? Como que eu vou querer ser algo que é visto completamente como completamente errado, como, né, abjeto, como algo, enfim, como pecaminoso, Uhum. como doença, né? E, novamente, né, Uhum. entender que o que a gente percebe enquanto gênero influencia muitos aspectos da nossa vida, né? E é fundamental a gente perceber isso para que a gente consiga mudar. Né, o termo, né, desconstrução, que uns anos atrás também estava super em alta, né? Ficou até um pouco. Perdeu um pouco do sentido, né? Assim, no Uhum. senso comum ficou muito. é, assim, foi usado de forma muito errada às vezes, né? Mas assim, como a gente pensar em desconstrução é muito válido, Uhum. né? Assim, é desconstruir realmente essas ideias, esses construtos sociais, porque Uhum. são construídos Uhum. socialmente, mas só percebendo que socialmente a gente consegue desconstruir eles também, para Sim. propor mudanças. É. Ai, é tanta coisa. A gente já tá no nosso tempo. Eu queria ficar aqui falando sobre isso. Eu acho que a gente pode fazer parte 2 desse episódio. Podemos fazer parte 2, parte 3, porque rende muito Eu acho assunto, que a gente né? pode fazer parte 2 desse episódio. Acho que tem muita coisa pra falar, um tema muito importante. Sim. Amiga, eu sempre falo, né? Porque você é muito foda. Ó, Ah. pode falar isso aqui? Nem sei. Acho você maravilhosa. E assim, acho que você. Toda vez que a gente conversar, a gente vai ter muitas coisas aí pra trazer pra todo mundo. Teremos Então, te sim. agradecer, né? Agradecer também a todo mundo que tá aí assistindo, curtindo. Pode passar os episódios aí pra todo mundo. A gente tem lá no Somos Mais TV. A gente tem outros podcasts também, então vai lá no YouTube, Somos Mais TV, tem muita coisa interessante, muita coisa bacana. E a gente espera que vocês gostem. Esse é o nosso segundo episódio, vai ter muito mais por aí, muito tema interessante. Se vocês quiserem sugerir temas também, manda lá no YouTube que a gente vai olhar. Carol, E deixa eu é aproveitar isso. para fazer uma propaganda, então, também, Sim. já que estamos aqui nesse embalo, que amanhã, né, quinta-feira, a gente Uhum. vai ter o nosso grupo de estudos de estudos de gênero e sexualidade lá no Instituto Equilíbrio, Sim. né, um grupo de estudos bem dinâmico, né, a gente propõe rodas, Gratuito. exato, gratuito, importante falar. A Uhum. gente propõe rodas de conversa, né, então, assim, é para cada um levar sua contribuição realmente. Sobre o tema dessa semana especificamente é violência de gênero, Uhum. né, pra gente poder estender um pouquinho a discussão. Isso. Muito Então, bom. fica a sugestão aí, né, o grupo de estudos de gênero e sexualidade lá do Instituto. Isso. E também vou falar rapidinho aqui também, sei que a gente já está no horário, sobre a nossa jornada terapêutica,
sobre para casais, né? Sobre relacionamentos. Vão ser 5 encontros. Esse não é gratuito, mas assim, o valor é bem acessível. E a gente vai conversar sobre muitas dessas questões que a gente trouxe, questões que a gente trouxe também no episódio passado e muitas outras. Também as informações estão lá no Instagram do Instituto, Instituto Equilíbrio. E no Li é Y, mas vocês vão ter o acesso aí também no episódio aos links. E é isso, gente. Muito obrigada e espero vocês no próximo. É isso, arrasamos.